Seu fígado, um órgão muito importante, porque o câncer não consegue se instalar no corpo se o seu fígado estiver funcionando bem. Há um velho provérbio que está em Provérbios 14, verso 6, que diz: o conhecimento é fácil para quem entende. Então, o que eu quero fazer esta noite é te dar uma compreensão sobre o seu fígado, porque quando você tem uma compreensão do seu fígado, você, na verdade, tem o conhecimento de como tratá-lo. Tudo que entra no seu corpo passa primeiro pelo fígado, e o fígado basicamente determina para onde tudo vai. E tudo que sai do seu corpo sai sob a jurisdição do fígado. E assim, eu vou começar mostrando a você, que eu já mencionei, é o que acontece com tudo que entra no fígado. Agora, qualquer veneno ambiental que entra no fígado, o fígado o avalia. E se for realmente tóxico, ele o envolve em gordura. E o armazena, mas se puder, ele o quebra em um estado solúvel em água e o libera. O que também analisamos na nossa última palestra é o que acontece com a comida. Toda essa comida se transforma em glicose no trato gastrointestinal e então vai para o sangue na M1, direto para o fígado. Então, aqui está o nosso fígado. E então o fígado determina para onde vai. O fígado é o maior órgão interno do corpo. Seu fígado é o único órgão que tem a capacidade de se regenerar. E você vai entender por que Deus o fez assim. Então, à medida que avançamos nesta palestra, seu fígado é chamado de gerente de projetos. Porque tudo que entra no corpo vai primeiro para o fígado, ele determina o que acontece. E assim como eu te mostrei na última palestra, toda essa comida se transforma em glicose. A glicose vai para o sangue e vai direto para o fígado. É chamado de veia porta. Eu chamo de M1, direto para o fígado. O fígado, e então o fígado determina, primeiro de tudo, vai para a célula. Então eu vou te levar por isso mais uma vez. A glicose vai para a célula. Ele passa por um caminho de 20 etapas que nos dá 2 unidades de energia. O resultado final do caminho de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. O piruvato, como a forma química da glicose, é alimentado na usina de energia. Chamado de usina de energia porque esse caminho de 8 etapas nos dá 36 unidades de energia. E como eu te mostrei, este é o caminho do oxigênio. O oxigênio, o que causa tanta energia. Isso não tem oxigênio, então também é chamado de caminho anaeróbico. Nós também vimos como o excesso de glicose, armazenado como glicogênio, pequenos cachos de uvas. Nós também vimos como o excesso. Depois disso, de glicose armazenado como gordura. Sua célula muscular armazena esse glicogênio, a reserva de glicose de liberação rápida, e ele só pode ser usado pela sua célula muscular, mas seu fígado também pode armazenar glicogênio. E o fígado que armazena seu glicogênio, quer dizer, o glicogênio que seu fígado armazena pode ir por todo o corpo, enquanto o glicogênio na sua célula muscular só pode ser usado pela sua célula muscular. Há um livro chamado Good Calories, Bad Calories, de Gary Taubes. Você pode ter ouvido falar dele, é um livro bastante famoso. E ele mostra que na década de 1850 havia um homem chamado William Benting que estava ganhando peso e ele foi a um médico muito famoso chamado Claude Bernard, um médico francês, e o tirou de todos os amidos. Naquela época chamava-se amidos, agora chamamos de carboidratos. Então, o que ele comia? Ele comia muita fibra, muitos vegetais. Ele comia muita carne, manteiga, creme, queijo, ovos. Havia a proteína dele e a carne, manteiga, creme, queijo e ovos também. Tem muita gordura. Essa era a dieta que ele recebeu do doutor Cláudio Bernardo. O peso simplesmente desapareceu dele. Você consegue ver o porquê. Você vê, quando você não está fornecendo ao seu corpo essas reservas de glicose de liberação rápida, seu fígado pode converter proteínas e gorduras em glicose. E seu fígado pode transformar suas reservas de gordura em glicose. E como eu disse na outra palestra, isso se chama gluconeogênese, criando nova glicose a partir das reservas de gordura. Então, William Benting não estava com fome porque estava obtendo muita energia disso sendo quebrado e o peso estava simplesmente caindo dele porque seu fígado estava quebrando suas reservas de gordura, porque ele não estava fornecendo a glicose de liberação rápida
Ele nunca estava com fome. Porque, como você verá amanhã à noite, esses são os 3 grupos alimentares que mantêm a comida no estômago por mais tempo. Ele encontrou a dieta perfeita, nunca com fome, peso caindo, muita energia. Então, William Banting escreveu um artigo sobre isso, e ele se chamava The Bunt. E esse artigo, diríamos hoje, se tornou viral. Mas, na verdade, foi para todo lugar. Estamos na década de 1850. E dizia-se que se você estava de dieta, as pessoas perguntavam, você está fazendo o Bunt? Vamos avançar para os anos 80. Que dieta isso soa? Dr. Robert Atkins morreu. Você sabia que o livro dele foi o número 1 na lista de mais vendidos do New York Times? 4 seguidos. Nutricionistas e médicos o odiavam. Ansel Keys, que veio com a ideia de que a gordura e o colesterol causam doenças cardíacas, eles o odiavam. Mas a verdade é que as pessoas o amavam, porque no que estamos interessados, algo que funciona, isso, funcionou. E os pacientes de Atkins não estavam morrendo de ataques cardíacos. Atkins coçou a cabeça. Porque os pacientes dele, os pacientes com câncer, estavam entrando em remissão. Lembre-se, ontem vimos como fungos e câncer estão intimamente relacionados. E os fungos adoram glicose alta. Agora, os pacientes dele estavam em uma dieta que liberava glicose baixa e lenta, então as células cancerígenas não conseguiam sobreviver. Os pacientes dele com níveis altos de colesterol voltaram ao normal. Você ouviu isso? O que eles estão comendo? Carne, manteiga, creme, queijo, ovos. Não é de se admirar que os nutricionistas e os médicos o odiassem, porque ele provou que todos estavam errados e eu seria um tolo se não reconhecesse o que essa dieta fez. Agora, antes que você saia correndo pela porta, me escute, porque eu sou vegetariano. Ok. E o que era a dieta Atkins? Carne, dieta. Você sabe que ele tinha a ciência como o doutor? Carl Benjamin me disse, ele disse, eu costumava ser um dos pacientes do Atkins. E se Atkins tivesse lido o estudo da China, ele disse, eu acredito que Atkins teria se tornado vegetariano. Então estamos analisando a ciência dele aqui, e a ciência dele estava correta. Seus diabéticos estavam parando de tomar a medicação. Este é o diabetes tipo 1 e tipo 2. E minha última palestra mostrou por que isso é verdade. E é por isso que Atkins escreveu seus livros. E ele descobriu que esses 3 grupos alimentares são os 3 grupos alimentares essenciais. Você sabe o que significa essencial? O corpo consegue produzir isso. Você tem que colocar isso. A fibra é essencial porque o seu trato gastrointestinal, como você verá amanhã à noite, precisa ser limpo todos os dias. E os vegetais fazem essa limpeza. A maioria das pessoas não percebe que na dieta Atkins você tinha que comer 3 xícaras de vegetais por dia. Uma xícara tinha que ser de verduras. A proteína é essencial porque 50% da membrana ao redor de cada célula do corpo é proteína. E 50% da membrana ao redor de cada célula do corpo é gordura. Isso é bem essencial. Exceto pelas células do cérebro, essas células são 70% gordura. A membrana ao redor delas, o órgão mais gorduroso do corpo é o cérebro. Bem, os 3 grupos alimentares essenciais, quantos australianos? A dieta rica em carboidratos estão perdendo os 3 essenciais. Agora, os carboidratos não são ruins. Que alívio! Nós gostamos deles. Meu marido nunca me perdoaria se as batatas parassem. Os carboidratos só são ruins se você exagerar, né? Se forem refinados, você consegue ver isso? É aí que o problema surge. O que Atkins descobriu foi que o grupo alimentar não essencial é, na verdade, os carboidratos. Você sabe o que isso significa? Você pode viver bem sem eles, mas deixe-me dizer rapidamente que eu não sugiro que você faça isso. Não há necessidade. Você vê, os carboidratos, parte da refeição, são a sua parte de negociação da refeição. E as negociações mudam dependendo do seu peso, tamanho e altura. Meu cunhado, que mede 1,98 m, come mais carboidratos do que eu. Mas provavelmente onde as negociações mudam mais é o seu estado de saúde. Então, se alguém quisesse conquistar o diabetes rapidamente, como eu acabei de mostrar,
o que eles deveriam reduzir drasticamente? Carboidratos. Se alguém quisesse perder peso rapidamente, o que eles deveriam reduzir drasticamente? Carboidratos. Alguém queria conquistar o câncer, o que eles deveriam reduzir drasticamente? Carboidratos. E como é não essencial, você pode realmente viver sem isso. Foi no final de 2016 que a Catalyst fez um programa chamado Gordura ou Ficção. Eu não sei se alguém aqui viu. Muito interessante. Havia um professor de nutrição lá. Ele disse que você pode realmente viver muito bem sem um único grão de carboidrato. Mas como eu disse, não é um alimento ruim e não é um alimento errado. É só que a maioria das pessoas hoje exagera. Os carboidratos, sim, tem nutrientes. Sim, nós funcionamos com carboidratos. Mas você consegue ver meu ponto? A maioria das pessoas exagera. Então, como você faz isso em uma dieta vegetariana? Deixa eu te mostrar. Aqui está mesmo. Comida. Vamos olhar para a parte alimentar da refeição. Vamos analisar a parte de proteína da refeição e a parte de carboidratos da comida. Carboidratos. E nós vamos para Gênesis 1, 29. E nós vamos olhar para o que Deus diz a Adão e Eva para comer. E Deus disse: eis que eu vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra. Então, o que é uma semente? Uma semente é um grão. Uma semente é uma leguminosa. Uma semente é uma semente. Então, quais são os grãos? Temos trigo, centeio, cevada, aveia, amaranto, trigo sarraceno, quinoa, arroz, rits e arroz tantos. E eles são ricos em proteínas e ricos em carboidratos. Então, quantos da nossa lista de carboidratos são de grãos? Então, grão. A maioria. Na nossa lista de carboidratos altos estão os grãos. O que é uma leguminosa? São lentilhas, grão de bico, feijão de lima, feijão fradinho, feijão canelone, feijão vermelho, tantos feijões. Eles são ricos em proteínas e têm uma quantidade média abaixo de carboidratos. A verdade é que eles têm cerca de 1/3 dos carboidratos que você encontrará no grão. Semente, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, semente de chia, semente de linhaça, rica em proteínas, baixa em carboidratos. Então Deus disse: eis que eu vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente. O que é uma semente que dá fruto? Essa é a sua noz. Todas as suas nozes vêm do fruto da árvore. As nozes são ricas. Ricas em proteína, baixas em carboidratos. Então temos noz pecan, noz avelã, castanha do Pará, amêndoa, caju, tantas nozes, macadâmia. Para garantir que você está obtendo os seus 3 essenciais, minha sugestão é aumentar a parte da refeição que inclui leguminosas, nozes e sementes, e diminuir a quantidade de grãos novamente. Quando meus netos vierem, meus 3 netinhos vão ficar na casa da vovó. Na próxima semana para as férias. Eles vão comer 3 vezes mais do que eu. Eles são meninos em crescimento. Eles querem cereal. Eu cozinho para eles milhete ou aveia para mingau todas as manhãs. Você consegue ver que isso muda? Eu não preciso de muito. Eu sou apenas uma senhorinha. Como você sabe quando está consumindo a quantidade certa de carboidratos? Quem vai te dizer? Seu corpo vai te dizer. Como ele vai te dizer? Você estará no peso certo, você terá muita energia. Você vai dormir bem, aí está o seu sinal. Qual é o velho ditado australiano? Se você está em algo bom, mantenha-se nele. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Prove todas as coisas e retenha o que é bom. Para isso que é bom. Em outras palavras, se funciona, faça. É por isso que eu faço isso. Funciona. Mas a maioria das pessoas para de consumir gordura por causa do colesterol. E este é um bom momento para olhar para o colesterol, porque seu fígado produz colesterol, e ele produz colesterol de acordo com as demandas que o corpo impõe a ele. E 80% do colesterol que seu fígado produz é feito a partir da glicose, e 20% do colesterol que seu fígado produz é feito a partir da gordura. Agora, esta ilustração sozinha mostra que não é a manteiga em cima do pão, é o pão embaixo da manteiga. Esse é o problema, não é a gordura.
Sim, há muitos problemas com a manteiga hoje em dia por causa das vacas, de onde ela vem. Eu coloco azeite de oliva no meu pão. Meu marido coloca abacate no pão dele. Na verdade, a maior parte do tempo eu coloco os dois no meu pão. Porque lembre-se, a gordura não te engorda. Então, deixe-me mostrar a você os dois tipos diferentes de colesterol. Você tem o HDL, que é lipoproteína de alta densidade, e o LDL, lipoproteína de baixa densidade. O papel do HDL no corpo é o de um transportador. Ele transporta o excesso de colesterol do sangue de volta para o fígado. É por isso que é chamado de bom, o LDL. O reparador e o reconstrutor. Infelizmente é chamado de vilão. Mas o que você precisa lembrar é que o corpo não produz nada de ruim. Ele tem um papel no corpo, ele tem outro papel e entrega colesterol ao cérebro. E seu cérebro adora colesterol. Então vamos dar uma olhada em como esses dois funcionam no corpo, particularmente o sangue. Então, aqui está sua artéria. E por causa de sua alta densidade, o HDL está no meio, e por causa de sua baixa densidade, o LDL está na borda. É tão fofo. Há um livro interessante que eu li recentemente, foi escrito há apenas 1 ano, chama-se Coloque Seu Coração na Sua Boca, da Drar. Natasha Campbell McBride. Ela é bem conhecida pelo seu livro sobre intestino e psicologia. Ela passa cerca de 3 capítulos mostrando que a causa das doenças cardíacas é o dano à parede arterial. Então, o que danifica a parede arterial são as células endoteliais, cigarros. Existem 4.000 produtos químicos em um cigarro. E esses produtos químicos danificam as paredes da artéria. Os produtos químicos na nossa comida, nos nossos produtos de limpeza, nos nossos shampoos, nos nossos condicionadores, nos nossos hidratantes, estão danificando a parede arterial. O mercúrio danifica a parede arterial. Está presente no peixe, está presente na vacina contra a gripe e está presente nas obturações de mercúrio na nossa boca. Mofo. O mofo é tóxico. O mofo entra na sua corrente sanguínea. Isso pode causar buracos nas paredes arteriais. Uma dieta rica em trigo e açúcar cria muita glicose. E essa glicose pegajosa se conecta com moléculas de proteína e gruda na parede das artérias. Então, a dieta rica em carboidratos pode fazer isso. Álcool e açúcar em alta quantidade apenas alimentam isso. Quem vai tampar os buracos, alunos? O reparador e o reconstrutor. O reparador e o reconstrutor vêm e tampam os buracos. Agora, a pessoa não percebe que a casa com mofo está matando-a. Eles realmente não acreditam no que está escrito na embalagem dos cigarros. Eles não percebem que os produtos químicos com os quais estão limpando seus banheiros, que estão na comida deles, e então o que está acontecendo é que o dano continua. Eles não percebem que as obturações de mercúrio na boca deles estão danificando as paredes. Então, o que está acontecendo nas artérias? Como se chama? Aterosclerose. Culpar o colesterol pelas doenças cardíacas é como culpar os caminhões de bombeiros pelo incêndio. Bem, eles devem causar um incêndio, estão sempre lá. É como culpar as ambulâncias pelos acidentes. Bem, eles devem estar causando isso. Eles são o único denominador comum em todos os acidentes. Você consegue ver essa teoria? Deixe-me te contar sobre os livros que temos em nosso retiro de saúde. Um livro se chama A Grande Enganação do Colesterol, do Dr. Pedro Dingle. Outro livro se chama A Grande Fraude do Colesterol, do Dr. Malcolm Kendrick. Outro livro, que é um e-book, se chama A Grande Mentira do Colesterol, do Dr. O ator Dwight Landau. Ele é um cirurgião cardiovascular. Ele já realizou 10.000 cirurgias de ponte. E ele escreveu um livro, A Grande Mentira do Colesterol, A Grande Mito do Colesterol, do Johnny Bolden. Temos outro chamado A Grande Fraude do Colesterol, 101 Mentiras. Estamos ficando sem palavras. Malcolm Kendrick, em seu livro A Grande Fraude do Colesterol, ele diz que não há provas. Fomos enganados. Então, quando eles aumentam os medicamentos para a redução do colesterol, dos quais tantas pessoas estão usando, infelizmente. O que isso faz? Bem, o que isso faz é bloquear o caminho no fígado que o fígado usa para produzir colesterol. Mas é o mesmo caminho que o fígado usa para produzir coenzima. Pergunta 10. O que é a coenzima Q10? É a sua enzima protetora do coração.
Então, alguém pode começar a tomar medicamentos para reduzir o colesterol, para diminuir a doença cardíaca e aumentar o risco. Certamente isso está reduzindo a doença cardíaca, não está? Não. Algo mais está acontecendo. Você está pronto para os efeitos colaterais dos medicamentos para redução do colesterol? Demência, Alzheimer, perda de memória, perda muscular, e eles acabaram de adicionar mais um, câncer de mama, porque seus hormônios sexuais são feitos de colesterol. Então, se você está tomando medicamentos para reduzir o colesterol, pode parar imediatamente. Haverá um efeito colateral. Sua memória vai voltar. Esse é o único efeito colateral. 17 casos, 1.700 casos de Alzheimer estão sendo diagnosticados toda semana na Austrália. Certo, então medicamentos para redução do colesterol, dieta sem gordura, margarina. Com certeza isso reduziu a doença cardíaca? Não. Porque é uma teoria falsa. Em sua pesquisa, Ansel Keys teve que eliminar os Maasai. Eles vivem de sangue, leite e carne. 0 doenças cardíacas. Ele teve que excluí-los da equação. Eles não provam a teoria dele. Isso é ciência de verdade. A propósito, eles não vivem muito porque o intestino deles não consegue lidar com a falta de fibra, mas eles não têm doenças cardíacas. As mulheres contaram uma mentira. Sinto muito em te dar essa notícia. Bem, eles tentaram outra coisa. Essa é mais uma grande decepção. Quando eu estava na América, há 2 anos, dirigindo um retiro de saúde no Alabama, tivemos uma nutricionista que fez nosso programa. Ela tinha 69 anos. Ela estava em muito boa forma para a idade dela, ainda trabalhando. Ela disse, eu tenho a vantagem de ter sido treinada na universidade há 40 anos. Ela disse, há 40 anos nos ensinaram que um nível de colesterol abaixo de 300 era perfeitamente seguro. Agora, segundo os padrões australianos, isso seria cerca de 7,5. Você ouviu isso? Perfeitamente seguro. Ela disse que eles reduziram os níveis. Nos Estados Unidos, agora é 200. Qualquer um com mais de 200 é colocado em medicação para reduzir o colesterol. O que isso seria na Austrália? Isso é 5,5. É verdade. Qualquer um, acima de 5,5. Na Austrália, é colocado em medicamentos para redução do colesterol. Certo, então medicamentos para redução do colesterol, dieta sem gordura, eles reduziram os níveis. Certamente isso reduziu as doenças cardíacas, reduziu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda é o número 1 dos assassinos. No entanto, Alzheimer surgiu. A doença mental surgiu porque seu cérebro não pode funcionar sem colesterol. Então, eles criaram o estudo do coração de Framingham para provar que o colesterol alto causa doenças cardíacas. Eu gosto deste estudo porque não foi criado pelas empresas farmacêuticas, nem pelas indústrias de laticínios, de carnes ou das indústrias de grãos e cereais. É um estudo independente. Uma cidade pequena, 30 mil pessoas, foi feito há mais de 30 anos. Alguns morrem, mas são colocados. E não está provando que o colesterol alto causa doenças cardíacas. Eles estão descobrindo que pessoas com níveis baixos e médios de colesterol ainda estão tendo ataques cardíacos. Perceba que isso não chega ao jornal porque as empresas farmacêuticas estão ganhando muito dinheiro com pessoas que estão em medicamentos para redução do colesterol, porque se você começar a tomar medicamentos para redução do colesterol, deve tomar. Mas você sabe o que este estudo está mostrando? Pessoas com níveis altos de colesterol não desenvolvem Alzheimer. Você gostaria que eu te desse um momento de silêncio para isso? Porque o que o seu cérebro precisa, colesterol, não consegue funcionar sem isso. Desculpe, fomos enganados por uma mentira. Então você pode ver como o fígado é importante. Ele produz colesterol. Ele produz colesterol de acordo com as demandas e nosso corpo precisa disso. Malcolm Kendrick disse, pela primeira vez, níveis normais de uma substância vital do corpo estão sendo chamados de doença.
Mas o que eu gostaria de analisar agora é o que acontece com tudo que sai do seu corpo. E eu gostaria de mostrar a você o que acontece no Misty Mountain Health Retreat, quando nossos hóspedes jejuam por 2 dias. Veja, quando você jejuar por 2 dias, servimos sucos frescos de frutas e vegetais a cada 2 horas. Quando você jejuar por 2 dias, a digestão e não estamos dando combustível suficiente para funcionar, e assim seu corpo começa a quebrar as reservas de gordura, e algo mais, um pouco mais sinistro, está sendo liberado. São as suas toxinas solúveis em gordura que foram armazenadas em nossas células de gordura. Ao longo de muitos anos, e seu corpo não consegue liberar toxinas solúveis em gordura em um estado solúvel em gordura. Elas precisam ser quebradas em um estado solúvel em água. Então, elas podem ser liberadas. Então, deixe-me mostrar como isso acontece. Este é o símbolo da toxina solúvel em gordura. Fase 1. Então, nossos hóspedes, segunda-feira, quando estão jejuando, o fígado deles entra na fase 1 da decomposição. Na fase 1, o fígado pega essa toxina solúvel em gordura e a quebra em um metabólito. Um metabólito simplesmente significa a primeira fase do metabolismo. Esse metabólito é muito mais complicado do que era originalmente. Na verdade, é altamente volátil. Esse metabólito cria muitos radicais livres, e os radicais livres danificam os tecidos. Esse metabólito pode ser, às vezes, 100 vezes mais tóxico do que era originalmente, especialmente na decomposição do álcool. Você pode perguntar, bem, o que o fígado fez? Ele apenas criou algo pior do que era originalmente. É um processo... É como quando eu limpo meus armários da cozinha. Minha cozinha parece 100 vezes mais bagunçada do que quando eu comecei. É um processo, mas seu fígado tem certas necessidades nesta fase. Ele precisa de antioxidantes. Os antioxidantes recebem o apelido de caçadores de radicais livres. Então, quais são os seus antioxidantes mais potentes? Beta-caroteno, que é encontrado nos seus vegetais de cor laranja e verde. E a vitamina C, ácido ascórbico com bioflavonoides, e a vitamina E, uma vitamina solúvel em gordura. Precisamos estar consumindo gordura para obter nossas vitaminas solúveis em gordura. Agora, dentro de 36 horas após o início de uma desintoxicação, um jejum, a fase 2 começa. Na fase 2, o fígado pega esse metabólito altamente volátil e o une a aminoácidos. A união dos aminoácidos e do metabólito tóxico cria o estado solúvel em água. E lembre-se, como um estado solúvel em água, ele pode ser facilmente eliminado do corpo, e seu símbolo é uma onda dentro de uma caixa. A fase 3 acontece em conjunto com a fase 2. Na fase 3, seu fígado pega esse estado solúvel em água e o libera através da sua urina. O libera pelas suas glândulas sudoríparas e o libera pelo seu cólon. E é por isso que no Misty Mountain Health Retreat, todas as tardes, nossos hóspedes vão para uma sauna a vapor e suam bastante. Parte importante da desintoxicação. Então, o que eu mostrei a vocês aqui só é conhecido desde 2002, e o que eu mostrei a vocês explica por que é melhor fazer 2 dias de sucos por semana, ou 2 dias a cada quinzena, em vez de um jejum longo. Porque se você fizer, digamos, um jejum de 10 dias, seu fígado vai liberar muitas toxinas solúveis em gordura, criando muitos metabólitos. E você pode ficar bastante doente. Então, no Misty Mountain Health Retreat, nós fornecemos os antioxidantes oferecendo sucos frescos de vegetais e frutas a cada 2 horas. Aqui estão todos os seus antioxidantes. A cada segundo suco, servimos um pó de proteína. E essa bebida de proteína contém proteína feita de ervilha. Tem um pouco de creme de coco e leite de amêndoas. É bem delicioso. A fase 3 requer gordura. Então, em cada bebida de proteína, colocamos um pouco de creme de coco para fornecer a gordura saturada, para manter essas células flexíveis e poder realizar o processo. Eu estava dando esta palestra há 1 ano na América e um homem disse, isso é fascinante.
as 3 fases da desintoxicação do fígado, mas ele disse: isso não é para leigos, isso é para acadêmicos. Eu disse: leigos também têm fígado, sabia? Isso explica por que precisamos de mais proteína do que qualquer geração que já viveu no planeta. Estamos lidando com mais venenos ambientais do que qualquer geração. Eu agradeço a Deus por Ele nos ter dado um fígado que tem a capacidade de nos desintoxicar dos venenos ambientais. E no Salmo 104, verso 14, a Bíblia diz que Deus deu ervas para o serviço do homem. Existem ervas que curam e limpam especificamente o fígado, e isso é o cardo mariano. E dente de leão, e um doce amargo é realmente o gengibre. No meu livro, Autocura por Design, eu dediquei um capítulo inteiro às 3 fases da desintoxicação do fígado, mas também nesse capítulo eu dou uma lista das ervas que são específicas para ajudar a curar o fígado. Lembre-se, o fígado é um órgão recuperável e ele se recuperará se você lhe der as condições certas. O que também está contido no meu livro é uma desintoxicação do fígado que dura 5 dias. Porque lembre-se, o câncer não consegue se agarrar ao fígado. Isso está funcionando bem. E o fígado é um órgão recuperável. Então, vamos cuidar dos nossos fígados.